Quanto mais você expõe suas aflições, mais propenso está a atrair a maldade alheia. Infelizmente, há aqueles que se deleitam em testemunhar seu sofrimento e até mesmo contribuem para sua amplificação. Esses comportamentos, enraizados no sadismo e na inveja, são lamentavelmente comuns e podem, de fato, prejudicar seu desenvolvimento pessoal em diversos âmbitos da vida, seja no trabalho, entre amigos ou até mesmo no seio familiar. Portanto, aprender a não revelar suas vulnerabilidades pode se tornar uma habilidade valiosa. Imagine-se como uma árvore resistindo a uma tempestade. Suas folhas podem tremer e seus galhos balançar, mas o tronco permanece firme, enraizado profundamente na terra. Essa é a representação da resiliência silenciosa que buscamos cultivar. Abordaremos agora como você pode fortalecer-se ainda mais, demonstrando que não é facilmente abalado por adversidades externas ou internas. A cada desafio, aprenda a ser como a árvore, agindo como se nada o perturbasse. Não estamos negando a existência da tempestade, mas sim escolhendo não permitir que a chuva nos molhe ou que o vento nos derrube. Nosso objetivo é capacitá-lo a ser o mestre de seu próprio destino, mantendo-se firme, forte e sereno em meio ao caos. Neste vídeo, exploraremos os 18 princípios estoicos concebidos por Epicuro, um eminente filósofo cujo nome certamente lhe é familiar. Além disso, convido-o a buscar o autoconhecimento, pois a verdadeira força não surge do estrondo do trovão, mas sim do silêncio da luz que ilumina o caminho. Portanto, nos próximos minutos, concentre-se no conteúdo e afaste-se das distrações do cotidiano. Estamos prestes a iniciar uma jornada rumo ao fortalecimento interior. Ao abordar a ideia de não revelar suas vulnerabilidades, estamos destacando a importância da reserva e da discrição em certas situações. Embora seja fundamental buscar apoio emocional e compartilhar nossas dificuldades com pessoas de confiança, é igualmente importante estar ciente de que nem todos os ambientes ou pessoas são propícios para esse tipo de exposição. Existem indivíduos que podem explorar nossas fraquezas para seu próprio benefício ou prazer, e isso pode acabar prejudicando-nos ao invés de nos ajudar. A analogia da árvore durante a tempestade representa a força interior e a capacidade de resistência diante das adversidades. Assim como uma árvore mantém sua base sólida e firme, mesmo enquanto enfrenta os elementos da natureza, nós também podemos cultivar essa mesma estabilidade emocional e mental. A ideia não é ignorar ou negar os desafios que enfrentamos, mas sim manter uma postura de equilíbrio e serenidade, independentemente das circunstâncias externas. Os 18 princípios estoicos mencionados são ferramentas valiosas para desenvolver essa resiliência e fortaleza interior. Esses princípios, derivados do estoicismo, uma filosofia antiga que enfatiza o controle sobre nossas emoções e ações, oferecem orientações práticas para lidar com os altos e baixos da vida de forma mais serena e centrada. Por fim, o convite ao autoconhecimento destaca a importância de olhar para dentro de nós mesmos em busca de força e orientação. Muitas vezes, encontramos a verdadeira coragem e determinação não nos tumultos externos, mas na quietude e na reflexão interior. Essa jornada de autoconhecimento nos permite descobrir nossa verdadeira essência e nos capacitar a enfrentar os desafios da vida com mais confiança e integridade. Princípio 1. Escutar. Ao contemplar o primeiro princípio, é intrigante ponderar sobre a razão pela qual fomos agraciados com 2 ouvidos, contrastando com a singularidade de nossa boca. Segundo a perspicaz visão de Epicuro, essa discrepância não é um mero acidente, mas sim uma designação com um propósito deliberado. Devemos não apenas reconhecer o valor de nossas próprias expressões verbais, mas também apreciar as palavras e experiências dos outros. É por meio de uma escuta atenta e receptiva
combinada com a humildade em aprender com os demais, que verdadeiramente expandimos nossos horizontes e avançamos em direção ao progresso e crescimento pessoal. Em vez de simplesmente regurgitar incessantemente nossas próprias opiniões, devemos nos comprometer com a prática da escuta ativa, absorvendo e refletindo sobre as diversas perspectivas e insights oferecidos por aqueles ao nosso redor. A partir deste momento em diante, é crucial redirecionar nossa atenção para as palavras e experiências daqueles que nos cercam, reconhecendo o valor intrínseco da diversidade de pensamento e experiência que cada indivíduo traz consigo. Princípio 2. Expectativas. Um dos principais desencadeadores de ansiedade reside na tendência de antecipar o pior cenário possível. Constantemente, nos vemos consumidos pela preocupação com circunstâncias desfavoráveis que possam surgir no futuro. O temor de perder o emprego, enfrentar dificuldades no casamento ou lidar com problemas financeiros. No entanto, Epicuro nos propõe uma reflexão provocadora acerca dessa postura. Ele nos desafia a reavaliar nossa abordagem diante dessas expectativas negativas. Ao imaginarmos que tudo aquilo que tanto receamos já ocorreu, fortalecemos nossa capacidade de lidar com esses desafios de forma resiliente e determinada. Essa mudança de perspectiva nos capacita a desenvolver estratégias eficazes para enfrentar as adversidades com a cabeça erguida, transformando o medo em coragem e a incerteza em oportunidade de crescimento pessoal. Portanto, ao adotarmos essa abordagem, somos capacitados a encarar os desafios da vida com maior serenidade e confiança em nossas habilidades para superá-los. Princípio 3. Fracasso. O fracasso é frequentemente encarado como uma experiência a ser evitada a todo custo, pois carrega consigo uma carga emocional de desânimo e desencorajamento. No entanto, na perspectiva estoica, ele é percebido como uma pedra angular fundamental para o progresso humano. Enquanto muitos indivíduos temem ser rotulados como fracassados e lutam contra essa ideia, Epicuro nos incita a reconsiderar essa concepção. Ele nos lembra que é justamente por meio das falhas e adversidades que podemos verdadeiramente aprender e crescer, tanto em termos profissionais quanto pessoais. A superação não é um evento pontual ou isolado, mas sim o resultado de um contínuo processo de tentativa e erro. É nos momentos de fracasso que somos desafiados a reavaliar nossos métodos, a adquirir novas habilidades e a desenvolver uma mentalidade resiliente e adaptável. Portanto, ao abraçarmos o fracasso como uma oportunidade de aprendizado e crescimento, estamos cultivando uma postura de coragem, perseverança e autodesenvolvimento que nos impulsiona em direção ao sucesso e realização de nossos objetivos mais ambiciosos. Princípio 4. Consciência da fortuna. A conscientização dos perigos associados à fortuna é um aspecto crucial de nossa jornada. Enquanto buscamos prosperidade material, devemos estar plenamente cientes dos potenciais riscos que acompanham esse caminho. A perseguição da riqueza pode, inadvertidamente, atrair para nossas vidas indivíduos interesseiros e manipuladores, cujos motivos são movidos pela ganância e oportunismo. É importante reconhecer que o dinheiro possui um poder transformador significativo, sendo capaz de influenciar o caráter e os valores das pessoas, muitas vezes para pior. Esse fenômeno pode resultar na corrupção de nossos próprios princípios morais, representando uma ameaça tanto para nossa integridade pessoal, quanto para a harmonia de nossas relações interpessoais. Portanto, é fundamental que mantenhamos uma vigilância constante em relação ao impacto potencial que a riqueza pode exercer sobre nós e sobre aqueles que nos rodeiam. Ao cultivarmos uma consciência aguçada dos perigos inerentes à fortuna,
podemos nos proteger contra influências prejudiciais e preservar nossos valores fundamentais, promovendo assim um ambiente de integridade, autenticidade e bem-estar em nossa jornada rumo ao sucesso e à realização pessoal. Princípio 5. Diversificação da esperança. É vital compreender a importância da diversificação de nossas esperanças e aspirações. Colocar todas as nossas expectativas em um único sonho pode ser uma decisão arriscada, uma vez que estamos sujeitos à devastação emocional e psicológica no caso de um eventual fracasso. Seguindo a sábia orientação de Epicuro, é prudente dispersar nossas metas e objetivos em múltiplas direções. Ao adotarmos essa abordagem, não apenas mitigamos os impactos negativos de uma eventual falha, mas também ampliamos substancialmente nossas oportunidades de sucesso. Ao perseguirmos uma variedade de sonhos e aspirações, criamos um panorama mais rico e diversificado em nossa jornada de vida, aumentando assim nossa resiliência e adaptabilidade diante dos desafios que encontramos ao longo do caminho. Portanto, ao invés de colocar todas as nossas esperanças em uma única fonte, devemos nos comprometer com a busca de múltiplos objetivos, proporcionando-nos uma rede de segurança emocional e uma ampla gama de oportunidades para o crescimento pessoal e a realização de nossos mais profundos anseios. Princípio 6. Consciência da morte. É fundamental que mantenhamos sempre em mente a inevitabilidade da morte. Essa consciência não nos conduz ao pessimismo, mas sim a uma profunda reflexão sobre o valor precioso do tempo que nos é concedido. Ao reconhecermos a finitude de nossa existência, somos instigados a questionar a validade de investir nosso tempo e energia em busca de objetivos materiais e temporários. A morte nos confronta com a efemeridade da vida e nos incita a priorizar aquilo que verdadeiramente tem significado e importância em nossas jornadas individuais. É um lembrete poderoso de que devemos direcionar nossos esforços para cultivar relacionamentos significativos, buscar o autoconhecimento e contribuir positivamente para o mundo ao nosso redor. Ao internalizarmos essa consciência da morte, somos capacitados a viver com maior autenticidade, propósito e gratidão, valorizando cada momento como uma oportunidade única de crescimento e realização pessoal. Assim como valorizamos itens essenciais como o crédito do telefone, cartões e nossa escova de dentes, carregar um pequeno caderno com esses princípios estoicos pode trazer inúmeros benefícios. Graças a eles, não encaramos mais contratempos como desastres, nem enxergamos a vida como um recurso interminável, mas sim adotamos uma visão mais realista de nossa existência. E certamente fazemos melhor uso do tempo que nos foi concedido. O princípio 7, que trata da riqueza, nos transmite uma valiosa lição sobre o verdadeiro significado da abundância. Epicteto, por meio de sua filosofia estoica, oferece uma perspectiva única sobre a felicidade, encapsulada na célebre frase: um homem sábio é aquele que não se preocupa com o que não tem, mas se alegra com o que tem. Essa reflexão profunda nos convida a abandonar a angústia causada pela ausência de algo, direcionando nossa atenção para a apreciação do que já está presente em nossas vidas. Ao lamentarmos incessantemente o que nos falta, desperdiçamos preciosos momentos de felicidade e gratidão que poderiam ser experimentados ao reconhecermos as bênçãos que já conquistamos. Uma verdadeira riqueza não está necessariamente associada à acumulação de bens materiais, mas sim à capacidade de encontrar contentamento e plenitude em cada aspecto de nossa existência. Ao cultivarmos essa mentalidade de gratidão e satisfação, nos tornamos verdadeiramente prósperos, independentemente das circunstâncias externas que possam nos cercar. O princípio 8, que envolve a humildade, nos convida a incorporar essa qualidade em nossa jornada.
É essencial reconhecer que, para aprender verdadeiramente, precisamos deixar de lado a arrogância e a pretensão de já saber tudo. Devemos adotar uma postura humilde, especialmente no processo de aprendizado, abandonando o orgulho do conhecimento e abraçando a convicção de que sempre há mais a aprender. Devemos encarar o mundo com os olhos de uma criança, cheios de curiosidade e desejo de descoberta. O princípio 9, relacionado à culpa, nos alerta sobre os perigos desse sentimento. Enquanto as pessoas mesquinhas culpam os outros e as comuns se culpam a si mesmas, o sábio enxerga a culpa como uma tolice. Devemos recusar o jogo da culpa e assumir a responsabilidade por nossas ações, buscando corrigir nossos erros com determinação e foco no progresso pessoal. A tentação de culpar os outros ou a nós mesmos pode ser forte, mas somente aqueles impulsionados por uma firme determinação de superação conseguem resistir a ela. Existem indivíduos capazes de evitar o sentimento de culpa e, ainda assim, assumir a responsabilidade por suas ações. O princípio 10 destaca a importância de fazer alianças com pessoas positivas e bem-sucedidas. É interessante como, diante de um espirro próximo, imediatamente nos afastamos com medo de contágio. Porém, não somos tão cautelosos em evitar influências negativas de pessoas ao nosso redor. Epicuro nos aconselhou a nos cercar de pessoas que nos motivem a dar o nosso melhor, pois o comportamento delas exerce grande influência sobre o nosso estado de espírito. Assim, uma das decisões mais sábias que podemos tomar é nos aliar àqueles que nos trazem boas energias, enquanto nos afastamos daqueles que têm o poder de nos fazer lamentar nossa própria companhia. O princípio 11 nos lembra da importância de não esquecermos o impacto de nossas reações. Nossas respostas diante das adversidades são cruciais para determinar nosso sucesso ou fracasso. Epicuro enfatizou que não podemos escolher o que nos acontece, mas temos controle sobre como reagimos. Diante do infortúnio, algumas pessoas se entregam à depressão e vitimização, enquanto para outras, como Epicuro, é uma oportunidade de crescimento pessoal. Este princípio nos lembra que a vida não é apenas sobre o que nos acontece, mas sobre como escolhemos lidar com isso. O princípio 12 ressalta a importância de cumprir sempre nossos deveres. Cada um de nós desempenha um papel na sociedade e no mundo, e devemos cumprir nossas obrigações sem esperar reconhecimento ou elogios. Assim como todas as partes da natureza desempenham seus papéis sem questionar, também devemos fazer o mesmo. Cumprir nossas responsabilidades não apenas beneficia a comunidade à qual pertencemos, mas também nos engrandece moralmente. O princípio 13 nos aconselha a não odiar aqueles que nos odeiam. Em vez disso, devemos ignorá-los, pois somos superiores àqueles que nos criticam e desprezam. Não devemos desperdiçar nosso tempo e energia odiando pessoas que não merecem nossa atenção. Ignorá-las é a melhor resposta, pois mostra que somos imunes ao seu ódio. O princípio 14 nos encoraja a apostar na simplicidade. Em um mundo onde a opulência e o luxo são muitas vezes valorizados, Epicuro nos lembra dos benefícios de uma vida simples e frugal. A riqueza não se mantém sem esforço e energia diários para sustentá-la. Optar por um estilo de vida simples nos liberta da pressão de ter que cumprir as demandas de uma vida luxuosa, proporcionando mais liberdade e paz de espírito. Princípio 15. Domínio sobre sua vida. Neste princípio, abordamos a importância de manter o controle sobre nossa própria vida, mesmo diante dos comentários e atitudes de outras pessoas. Quando permitimos que os outros nos irritem, estamos entregando o controle de nossas emoções. Epicteto nos lembra que somos os únicos responsáveis por nossas reações e que devemos ser seletivos em relação ao que permitimos nos afetar.
Devemos estabelecer limites que nos protejam do impacto negativo das atitudes alheias, lembrando sempre que somos donos de nossas palavras e escolhas. Princípio 16. Valor da amizade. Aqui, enfatizamos que a amizade é mais valiosa do que a riqueza material. Amigos verdadeiros são um tesouro inestimável, pois estão ao nosso lado nos momentos difíceis, independentemente de nossa situação financeira. Cultivar amizades genuínas é um investimento a longo prazo que traz benefícios duradouros e enriquece nossa vida de maneiras que o dinheiro não pode comprar. Princípio 17. Aproveitar as oportunidades. Este princípio nos lembra da importância de extrair benefícios de todas as situações, sejam elas positivas ou negativas. Segundo Epicteto, não se trata apenas de ter a capacidade de encontrar o lado positivo da adversidade, mas sim de transformar essa capacidade em um dever. Sempre há algo a ser aprendido e aproveitado, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Ao buscar o lado positivo em todas as situações, acumulamos uma reserva de resiliência que nos fortalece ao longo da vida. Princípio 18. Deixar de se preocupar com o que não pode controlar. Neste princípio, destacamos a importância de deixar de lado preocupações com aquilo que está fora de nosso controle. Epicteto nos lembra que só temos controle sobre nossas próprias opiniões e ações, não sobre eventos externos ou o comportamento dos outros. Ao focar nossos esforços naquilo que podemos controlar e aceitar aquilo que não podemos, encontramos paz interior e liberamos energia para nos dedicarmos ao que realmente importa em nossas vidas. Esses princípios estoicos são ensinamentos valiosos que podem nos ajudar a enfrentar os desafios da vida com serenidade e determinação. Eles nos incentivam a cultivar uma mentalidade de interesse e resiliência, focando no que podemos fazer para melhorar nossa situação e seguir em frente. Espero que tenham apreciado o vídeo e convido todos a compartilharem suas ideias nos comentários. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo como este. Os 18 princípios estoicos abordados neste vídeo oferecem uma abordagem poderosa para enfrentar os desafios da vida. Eles nos ensinam a cultivar uma mentalidade de controle sobre nossas próprias emoções e ações, priorizando a amizade genuína sobre a riqueza material, buscando oportunidades de aprendizado em todas as situações e deixando de lado preocupações com o que está além de nosso controle. Ao aplicarmos esses princípios em nossa vida diária, colhemos uma série de benefícios. Aprender a controlar nossas emoções nos ajuda a manter a calma e a clareza mental em situações estressantes, enquanto cultivar amizades verdadeiras nos proporciona um apoio inestimável nos momentos difíceis. Aproveitar as oportunidades de aprendizado em todas as situações nos torna mais resilientes e nos permite crescer e evoluir constantemente, enquanto deixar de nos preocupar com o que não podemos controlar nos liberta do estresse e da ansiedade desnecessários. Em resumo, esses 18 princípios estoicos oferecem um guia prático para viver uma vida mais equilibrada, significativa e gratificante. Ao incorporarmos esses ensinamentos em nossa vida, podemos nos tornar mais resilientes, centrados e capazes de lidar com os altos e baixos da vida com mais serenidade e determinação. Quero agradecer profundamente a todos os que se inscreveram no canal Despertar Reflexões. Sua participação e apoio significam muito para nós e nos incentivam a continuar produzindo conteúdo relevante e inspirador. Continuem acompanhando nosso canal para mais reflexões e insights valiosos. Muito obrigado.